Histórias do Juqueri Podcast. Vou contar uma história do Juqueri, um cemitério de vivos, sem tempo, sem esperança, mortos-vivos, esquecidos e perdidos na lembrança, depósito de gente que virou prisão de ventre dos loucos deste país. Teatro Municipal de São Paulo, Mercado Municipal, Pinacoteca, Palácio das Indústrias, Palácio dos Correios, Palácio da Justiça e Juqueri. O que esses prédios têm em comum? O engenheiro que os projetou, Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Nascido em 1851, Ramos de Azevedo estudou engenharia na Bélgica e, ao retornar para o Brasil, abriu seu escritório na capital paulista. Teve sua proposta arquitetônica para o Juqueri escolhida por Franco da Rocha, ficando a cargo da construção do Grande Asilo. O Juqueri se tornou um projeto de pesquisa vasto, não se limitando aos procedimentos médicos. Sua estrutura foi tema de pesquisa do arquiteto Pierre Pizzolato, que é apaixonado por patrimônio histórico e acabou trabalhando no Juqueri nas festividades de 100 anos. Em 1997 e em 1999 para 2000, eu fiz uma especialização no Mackenzie, na área de patrimônio histórico. Né? Nesse meio tempo, eu já estava no Juqueri. Eu tenho meu início é meio incerto, porque se perguntar para mim quando eu comecei em 1998, na montagem das festividades dos 100 anos do Juqueri. Mas se olhar no RH do Juqueri, eu entro, na verdade, em 2000. Né? O patrimônio histórico, para mim, sempre foi muito interessante, me chamou muita atenção. Fiz essa pós-graduação no Mackenzie. Um pouquinho mais para frente, eu fiz uma pós-graduação na Espanha, também na área de patrimônio. E o Juqueri foi uma coisa assim que aconteceu na minha vida de uma forma bem interessante. Na época, como eu comentei, meu pai é arquiteto também, tinha um escritório. Nesse escritório trabalhava um engenheiro civil, que era funcionário do Juqueri na área de manutenção. E ele, já um senhor de mais idade, o Petros, e ele virou para mim um dia e falou: você está terminando a faculdade, vai precisar de gente, porque nós vamos fazer as restaurações de alguns edifícios por conta dos 100 anos do Juqueri. Então, eu acabei entrando no Juqueri por conta dessa indicação, né? E fiquei nesse período montando. E aí eu me deparei com um conjunto histórico lindíssimo, que na época não estava tombado ainda, estava em processo de tombamento, né? Que carrega uma história que vocês já aprofundaram bastante nos episódios anteriores, né? E que também a gente tem textos, entrevistas, vídeos da TV Cultura, vídeos esqueci o nome daquele repórter agora. Bom, mas em suma, todo mundo conhece o Juqueri de alguma maneira. Todo mundo conhece o Juqueri de alguma maneira. Não se trata de uma instituição invisível e corriqueiramente reacende os debates sobre saúde mental. Mas poucos olham para a estrutura dos prédios. Mas eu me apaixonei pelos edifícios, porque é um conjunto grande, muitos edifícios históricos, de várias épocas, de arquitetos renomados, né? O Ramos Azevedo é o mais importante arquiteto eclético do começo do século XX para São Paulo. Ele está lá na produção dele, né? Depois nós temos o Ralph Pompeu, que não era arquiteto, era engenheiro, mas que também contribuiu bastante com a produção, na construção do Juqueri. Então, eu acabei me apaixonando logo que eu entrei pela questão do resgate da arquitetura, né? E curiosamente, nesses anos que eu fiquei até 2017,
eu acabei fazendo muita arquitetura hospitalar. Então, o meu doutorado, principalmente, ele é sobre arquitetura hospitalar, certo? Mas, basicamente, isso. Foi essa interesse sobre patrimônio histórico que me fez chegar no Juqueri e ficar tanto tempo lá. O Juqueri foi pensado para ser estruturalmente semelhante ao Saint-Denis, em Paris. Se a gente pega a estrutura do nome hospital, né, vai estudar lá a origem, vai ver que o hospital vem de hospedar, não vem de curar. Né? A ideia de hospital, isso dentro da estrutura do Ocidente, tá? Não estou falando do Oriente, só da história ocidental, eurocentrista ainda. A ideia de hospital como cura, ela é relativamente recente. Então, ela surge lá com os gregos, com uma estrutura um pouco mais organizada, mas com a intenção de... Duas intenções. Primeiro, retirar o doente do meio, para que essa doença que ele tem não se prolifere mais, e que ele também seja acompanhado de uma forma de um amparo, um conforto, às vezes até religioso, né? Do plano espiritual, não físico. Então passa Antiguidade, Idade Média, Renascimento, Barroco, né? Dessa forma, uma estrutura, muitas vezes, né? Pega a Idade Média, colocada dentro dos mosteiros, e o Saint-Denis é um mosteiro. Lembrando que o velho hospício da Várzea do Carmo, antes de ser hospício, foi um convento. Hoje, quando você abre o Google Maps, o Google Earth, ou algum outro sistema que você tenha a possibilidade de ver foto aérea de Paris, dificilmente você consegue ver os contornos da divisão do Saint-Denis e as ruas, porque ele está totalmente integrado. O hospital de Saint-Denis é incorporado à cidade, enquanto o Juqueri é construído fora do grande centro urbano, e a cidade se forma ao seu redor, mas a sua estrutura não é incorporada à cidade. O hospital de Saint-Denis já executava a larboterapia, e Franco da Rocha se apropria dessa técnica ao propor o Juqueri. Então, em 1833, ele passa por uma grande reforma. Ele já tinha essa vocação para atendimento de pacientes psiquiátricos, né? Ele ainda continua sendo religioso, mas aí tem o poder do Estado junto, e aí eles decidem fazer trabalho de pegar o paciente e colocar para trabalhar na lavoura. Então, a laborterapia, que vai ser usada como recomendação do Congresso Internacional de Alienistas em 1889, que o Franco da Rocha se apropria para propor o Juqueri, né, para tirar o antigo asilo ali da Várzea, da Tamanduateí, e levar para trás da Serra da Cantareira, né? Porque a Serra da Cantareira já tinha uma vocação de saúde. Então, os hospitais já tinha um leprosário, depois o Juqueri para trás, e mais para frente vai ter o Mandaqui, que é de tuberculose, né? Mas tinha a questão das águas puras, aquela coisa toda, tinha essa vocação de saúde. A principal referência que Franco da Rocha pega no Grande Hospital de Paris é o sistema pavilionar. Ao invés de um imenso prédio para atender todos os pacientes sem separação, construiu-se diversos pavilhões. Então ele passa por essa reforma, é o Questel, o arquiteto, e ele faz um projeto pavilionar, que era o que estava sendo implantado dos hospitais franceses e também ingleses. O que é um conjunto hospitalar pavilionar? Ele propõe construções de edifícios, muitas vezes é uma reprodução do mesmo edifício em várias áreas
contíguas, né? Ligadas por galerias, pode ser galerias em pedra, galerias metálicas, em madeira, for. E cada pavilhão é responsável por um tipo de doença, né? Essa ideia vem dos estudos da Florence Nightingale, que é uma enfermeira lá também do século XVIII, 1800, século XIX, que vai para a Guerra da Crimeia, ela é inglesa, ela vai junto com o exército inglês para a Guerra da Crimeia, e aí ela faz uma grande revolução dentro do que seria o hospital de campanha, fazendo algo que é muito simples para nós hoje, mas que na época salvou muita gente, que foi separar o tipo de doente dentro das tendas. Então, colocou quem tinha sofrido crime de bala, quem estava amputado, tudo separado, porque antes era tudo junto, né? E essa setorização garantiu um passo largo na questão da asepsia, na proteção da questão de impedir, porque muitas vezes, até hoje, nos hospitais, que às vezes mata, não é a doença em si, mas é a complicação a partir da infecção hospitalar. Por mais limpo que seja o hospital, existe a possibilidade de ter infecção hospitalar, e essa infecção num corpo que já está fraquejado, né, com dificuldade e tal, pode vir a óbito, né? E aí, quando ela separa as tendas, opa, isso dá certo, aí a arquitetura já toma isso como elemento e sai as construções pavilionares. Então, o Centene tem essa lógica. Eu tenho um prédio logo na entrada, que é administrativo, depois eu tenho os pavilhões que vão subir, no caso do Centene é linha reta, o Juqueri ele vai subir no terreno, contra a topografia, né? Mas o Centene ainda ele vai seguindo em linha reta, são alguns prédios, no meio fica a cozinha, lavanderia, né? No fundo tem pequenas enfermarias para questões de saúde, paciente que teve algum problema, intercorrência que não é psiquiátrica, ele fica para lá, e nas laterais nós temos as áreas de isolamento. O Franco da Rocha se inspira nisso e faz o Juqueri com essa mesma lógica, né? 50 anos depois, um pouco mais de 50 anos depois, né? Então, o Juqueri ele é uma cria do Centene. Franco da Rocha trata as estruturas dos hospitais europeus como a grande inovação do momento. No entanto, a sua chegada ao Brasil ocorre de forma tardia, quando já está em desuso na Europa. Ao copiar uma estrutura 50 anos depois, as instalações do Juqueri não são suficientes em números de leitos e nem apresentam o prometido resultado. A escolha do território por Franco da Rocha levou em consideração diversos aspectos, inclusive a natureza exuberante, que não dá conta de esconder as atrocidades que ocorreram dentro dos pavilhões. Isso, tanto é que ele foi usado várias vezes como locação de filme, o mais famoso é o Bicho de Sete Cabeças, mas também o SBT vira e mexe que queria fazer novela, eles gravavam ali também, não numa região um pouco mais afastada, mas também dentro do complexo hospitalar. A escolha do território por Franco da Rocha levou em consideração a natureza, o fato do território ficar longe da cidade, pois visava a larboterapia. O trabalho para o Juqueri e na instituição também é cercado de mistérios, considerando a incerteza do uso ou não de mão de obra escravizada. Não existem levantamentos que atestem a mão de obra escrava. O que a gente tem é o contexto histórico. O Juqueri foi construído na década de 1890, terminou em 1898. Portanto, 10 anos depois da Lei Áurea, né? Em tese, nós não teríamos mais mão de obra escrava atuando dessa forma, mão de obra escravizada, né? Acho que é mais importante dizer dessa maneira. De forma
oficial. Nós tínhamos uma mão de obra, muita gente trabalhando lá no Juqueri. Existem estudos que comprovam que a fundação da cidade de Franco da Rocha, ela se deu pelo binômio estação de trem, que já existia, mas que era pequena, e a construção do asilo psiquiátrico. Na época era um asilo, né, de alienados. Então, veio muita gente de fora trabalhar lá na região. Muita gente. Veja, a arquitetura eclética, que é a arquitetura que o Ramos Azevedo atribui, né, desenvolveu dentro do Juqueri, ele demanda um saber fazer que vem da Europa, né? Então, os capomaestros italianos, que muitos chegaram nesse período pela imigração, eles tiveram espaço dentro do Juqueri. Apesar que a gente, como eu falei, não há levantamento verificando nomes de pessoas que trabalharam no Juqueri. Eu cheguei a ter contato com uma que está lá no Museu Osório César, hoje a prefeitura que toma conta, um caderno de anotações da época da construção do Juqueri, do Franco da Rocha, que ele já estava morando lá na casinha, que hoje é museu, né, onde ele descreve todos os materiais que foram adquiridos, que foram usados, mas quantidades, não tem nomes. Tá certo? Então, eu não consigo afirmar se houve exploração de trabalho de uma forma que beirasse a escravatura, que, em tese, oficialmente terminou 10 anos antes, mas o que eu posso afirmar é que muita gente trabalhou lá, pretos, pardos, italianos, portugueses, né? Muita gente que veio fazer a sua contribuição da história construindo o Juqueri. Legalmente, o regime escravocrata encerrou-se em 13 de maio de 1888. No entanto, foi se reinventando a escravidão. A professora Alessandra Teixeira e o professor Fernando Sala demonstram em um artigo como meninas pobres e racializadas foram inseridas em um novo sistema de escravidão no século XX. É o famoso "é como se fosse da família". Em 2024, mais de 2.000 pessoas foram resgatadas de situação análoga à escravidão. Isso 136 anos após a abolição da escravatura. Lembre-se também que Pacheco e Silva possuía escravos em sua casa quando criança, sendo que o médico nasceu 10 anos após a abolição da escravidão. Ainda é incontestável que os pacientes foram usados para a construção do Juqueri. O Juqueri levou muito tempo a ser finalizado, né? A parte principal, o hospital central, né, que a gente chama, ele foi executado durante o início do 1900, né? Começou lá em 1898, 1908, 1910, estavam terminando os últimos. Esse núcleo, eu não posso afirmar que houve mão de obra de internos. Mas depois, dentro da lógica da laborterapia que o Franco da Rocha desenvolve dentro do Juqueri, né? O Gustavo até já falou isso no podcast dele, nós tínhamos a equipe de manutenção predial formadas por pacientes, né? Então, tem um caso bem interessante, já nos anos 30, de um jornalista que foi internado no Juqueri e ele era desenhista. E existem vários desenhos de prédios que estavam sendo construídos ou em obras, na época já do Ralph Pompeu de Camargo, então é Pacheco e Silva como diretor, lindíssimas obras de perspectiva que estão lá guardadas na mapoteca histórica do Juqueri, né? E a gente sabe que era um paciente internado. Veja, esse paciente tem nome, tem profissão, ele é branco, né? Mas e todos os outros que não se enquadram nessa, que estavam lá dentro, também tiveram participação,
mas não aparece o nome. Mas construções das colônias mais afastadas, mesmo a primeira colônia feminina, que é dos anos 30, com certeza teve mão de obra de pacientes internos junto com a equipe que estava construindo. Devemos pensar se na relação de poder existente entre médico e toda a instituição com os pacientes, existia a possibilidade de negar o trabalho. Por um lado, não há nada para fazer. Por outro, diziam que isso era tratamento. E depois, a negativa poderia retornar como violência institucional. A estrutura da instituição, para além das paredes grossas e janelas altas gradeadas, auxiliaram no tratamento desumano. Lembrem-se desse trecho de Maria Clementina. O prédio da administração central, onde tem aquele saguão, onde tinha o busto do Franco da Rocha e tal, depois o arquivo ficava lá para a esquerda, numas salas, e embaixo disso tinha uma escadinha que descia para os porões. Eu nunca tinha visto, um dia um funcionário me levou, disse, vou levar a senhora para ver. Embaixo, no subsolo, tinha um acesso onde se chegavam as carroças da polícia e desembarcavam os internos. Esses internos eram recolhidos em celas que não dava para um adulto ficar em pé. Úmidas. Meu Deus, olha, eu vi isso no século XX e o cheiro ainda era uma coisa terrível. Ficavam ali, naquele lugar ali, devia ter rato, e aí de lá é que eles faziam a triagem, eu tirando um por um para triar, para saber se internava, se não internava. Mas eram pessoas presas pela polícia e jogadas nessa condição. Quer dizer, não fica complicado, né? Existem várias histórias sobre os subterrâneos do Juqueri. Não consigo desmentir no sentido de falar, não, isso nunca aconteceu, tá? Mas eu posso elucidar um pouquinho que, às vezes, a própria estrutura da construção, ela dá a entender uma coisa que, na verdade, não é. Um exemplo que eu acho que você vai perguntar, mas eu já vou adiantar. Não existem túneis que ligam os prédios do Juqueri. O que existe é o seguinte, existem estruturas, veja, o Juqueri, ele fala de arquitetura, né, um pouquinho. E vou chegar no que a Maria Clementina comenta. Nós estamos falando de prédios construídos antes da tecnologia do concreto armado, né? Então, hoje, se a gente vai fazer um prédio de concreto armado, ou até estrutura metálica, nós temos as fundações, e são fundações de sapata. Então, são estruturas muito bem definidas e que elas assentam o edifício no solo, né? Naquela época não tinha concreto armado, muito menos estruturas metálicas, tal qual a gente vê hoje. Eram feitas com tijolo ou pedra. Então, para isso, as fundações, ainda mais edifícios relativamente altos, porque o Juqueri tem um pé direito alto. O pé direito é a distância do piso até o teto, né? Que era em torno de 4,5 de altura. Então, para segurar paredes grossas, então, as paredes que estão no térreo têm em torno de 30 centímetros de espessura. Quando chega no andar de cima, elas reduzem para 15. Né? Mas, mesmo assim, eu tenho uma grande área. Os pavilhões têm 50 por 10, né? 50 de profundidade, 10 de largura. Então, são edifícios consideráveis em relação ao tamanho. A gente precisava ter uma fundação extensiva, quer dizer o seguinte, eu vou fazer grandes muros de pedra ou grandes muros de tijolo, esse tijolo arqueado, para poder ser mais leve e dar sustentação nos pontos necessários, né? E aí você, então, faz uma grande fundação que a pessoa entra por dentro. Então, no caso dos pavilhões, é uma altura de 1,20 m. Não dá para a pessoa ficar em pé, mas a pessoa consegue baixar e andar lá por dentro do prédio, por baixo dele. E é importante que tenha esse porão alto, porque é o seguinte, existe o que a gente chama de
umidade ascendente, aquela umidade que vem do solo. Se eu tenho um colchão de ar, que esses porões permitem, esse ar bloqueia a pressão atmosférica, então a água que está no chão não sobe. Se eu encho de terra ou alguma coisa de entulho ali, e faço uma laje, por exemplo, a gente tira esse colchão de ar, e aí a água sobe e mancha a parede, pode até vir a ter problemas de estrutura. No caso do prédio central, o subsolo ali, até por conta da movimentação de terra, porque ele está no começo da encosta, é mais profundo. Então, se usou muito aquela parte de baixo. Na época que eu estava no Juqueri, como eu falei fora, né? Eu comecei em 1998 e fiquei efetivamente de 2000 até 2017. Aquela região de baixo sempre foi utilizada para a guarda de material, guarda de documentação, alguns prontuários médicos, não os históricos, mas, na verdade, prontuários de funcionários, né? O verdadeiro almoxarifado do RH ali. E o que a Maria Clementina comenta, eu também ouvi na época, mas eu nunca presenciei. O que eu acho que não existia, acho que nunca existiu, era uma entrada secreta, né? Como ela me comenta na entrevista dela, e também ouvi isso dos funcionários, que chegava escondido num subsolo, e aí o paciente entrava, ficava ali e tal, né? E, possivelmente esse paciente entrava assim, ficava lá embaixo, mas entrava por um caminho visível, tá? Então, mas todos os prédios, e como os prédios são interligados com galerias metálicas, a base da galeria também é feita de tijolo, então se comunicam. Mas, como eu falei, o pé direito é baixo, não era utilizável, e em vários trechos também estava com bloqueio, a própria tijolo bloqueia, não tem uma ligação, né? Há uma metodologia de pesquisa nomeada de história oral. Como o nome indica, é uma metodologia de pesquisa histórica e se baseia em utilizar fontes orais, como entrevistas e relatos, para reconstruir o passado. Com mais de 100 anos de existência, diversas histórias sobre o Juqueri só são conhecidas em decorrência da escuta de quem presenciou. E se tratando do Juqueri, que nem os prontuários possuem muitas informações, podemos considerar que muitas histórias também não foram escritas. E apesar da estrutura não ter sido criada para alocar pacientes no subsolo, nada demonstra que isso não tenha acontecido. O professor também esclarece que havia pavilhões destinados unicamente para a entrada dos pacientes na instituição. Existem outros 2 prédios construídos efetivamente para fazerem parte de triagem, que hoje é a sede, deixa eu lembrar, o feminino é onde está a prefeitura hoje de Franco da Rocha, e o masculino, o pavilhão masculino, que era a entrada dos pacientes, deve estar ainda hoje como a administração do hospital. Então, isso, estou falando já na época do Pacheco, foi construindo 2 prédios específicos para que era a entrada dos pacientes. O uso dos prédios do Juqueri possui histórias incertas, uma vez que a instituição foi usada diversas vezes de formas diferentes, a depender do interesse público, inclusive na ditadura militar. Os prédios mencionados pelo professor são da época de Antônio Carlos Pacheco e Silva, sendo eles inaugurados entre 1923 e 1937. E ao longo dos anos, o Juqueri passa a receber cada vez mais pacientes, e estando sempre em processo de construção. Dessa forma, nem todos os prédios do Juqueri foram arquitetados por Ramos de Azevedo. Ralph é engenheiro, como eu já comentei. Ele não tem uma formação arquitetônica mais apurada, ele é muito técnico. E aí os pavilhões dele, ele tenta copiar a ideia do Ramos de Azevedo, mas de maneira mais simplista. E não está atrelado
ao modernismo que já estava acontecendo em São Paulo, né? Se a gente pega a primeira casa modernista dos anos 20, do Gregory Warshawski, ele já faz uma mudança bastante grande na estética, no espaço, na construção do modelo que vinha sendo feito eclético até então, né? Isso 20. O Ralph está lá 30, 40, ainda copiando o Juqueri do Ramos, de uma maneira mais simples. E aí, mais para frente, nós vamos ter intervenções de gente mais recente, né? Então, teve uma grande obra nos anos 80 que projetou, fez novos edifícios na área central, e que ele me copia o Ramos Azevedo, em pleno 1980. Então, aos olhos do leigo, parece tudo igual, mas, na verdade, a gente tem mudanças estilísticas que vão acontecendo. Essa arquitetura dos anos 80 é muito criticada, porque ela faz um falso histórico, né? Ela não se aprofundou numa arquitetura contemporânea. E veja, nos anos 80, nós já estamos no pós-moderno, e no pós-moderno nós temos uma linha que chama historicista, que faz uma análise do que foi feito no passado e faz uma releitura, uma proposta contemporânea do passado. E não foi isso que foi feito. Foi feito pavilhões idênticos ao Ramos de Azevedo, em 1980. Então, dá uma dificuldade. Dessa forma, para os leigos em arquitetura, é difícil identificar os prédios construídos por Ramos de Azevedo. E sem conhecer a história do Juqueri, esse trabalho se torna ainda mais difícil. Também não é possível andar pelo complexo e conhecer a história dos prédios, considerando que não há uma identificação. Outro ponto que é possível acessar do Juqueri sem alcançar muitas informações é o cemitério. O Hospício de Juqueri possuía o seu próprio cemitério, tornando as atividades da instituição ainda mais centradas nela mesma. O Gustavo cita ele, que é o Goffman, que é um estudioso que fala sobre instituições totais, né? Instituição total, o nome já dá dica, né? São instituições fechadas em si, quer dizer, as atividades todas que passam dentro dela, elas são autogeríveis, né? Tem autogestão. Então, era em quartéis, né? O que o Goffman fala? Quais são as instituições totais? Quartéis, hospitais, educandários, mosteiros, alguns outros que agora me foge a memória, mas ele determina muito isso. E aí, esses edifícios, quais são as características para esse tipo de instituição total? Uma delas é que elas são construídas sempre à margem do espaço urbano. Então, retomando um pouquinho o que foi apresentado lá com o Gustavo. Você tem um primeiro asilo psiquiátrico que nasce na época colonial na Avenida São João, né? Depois, ele vai para a várzea do Tamanduateí, e depois ele passa um rápido período em Sorocaba e vai dar no Juqueri. Por que muda tanto? Porque o crescimento da cidade de São Paulo expulsa esse tipo de espaço para fora. Então, no momento que a cidade sai do triângulo histórico ali e vai para o lado do Anhangabaú, o asilo colonial já não servia mais, porque ele já estava dentro da zona do espaço urbano. Aí ele vai, o poder público encontra o antigo seminário de educandas, né, se não me engano, seminário de freiras, e monta ali na várzea do Tamanduateí, que não tinha nada ainda. Quando chega o pessoal na Moca, começa aquela região a construir, não dá mais para ficar ali. E aí, Franco da Rocha falou, então, vou levar para uma área, e aí vem, né, de novo a ideia da laborterapia no campo, a ideia do bom selvagem russoniana, a ideia, né, que o paciente psiquiátrico tem que ter um espaço do campo, porque o bom
o homem bom é o homem do campo, o homem da cidade ele é desvirtuado por conta do espaço urbano. Então, tudo isso corroborou para tirar da várzea e levar lá para o Juqueri. E aí você chega num Juqueri que não tem nada em volta. E as pessoas morrem. Então, optou-se em fazer um cemitério ali, né, onde até hoje está lá, e se enterrou pacientes, se enterrou também gente que não era paciente, né? Porque a cidade demorou para ela se criar enquanto núcleo urbano, porque o núcleo urbano daquela região na época era Mariporã, que chamava Juqueri, na verdade, né? Mariporã tinha o nome de Juqueri. Quando cria o asilo do Juqueri, que ela muda o nome para Mariporã, e a cidade de Franco da Rocha, ela surge ali, como eu já falei anteriormente, pelo binômio estação do trem e o hospital. Então, surge a necessidade de ter um cemitério, se constrói ali na região mesmo. Sendo uma instituição criada para se autogerir, o Juqueri possui o próprio cemitério e acaba enterrando também pessoas de fora da instituição. No entanto, não é possível saber o número exato de pessoas ali enterradas, considerando que o livro de registro de óbitos da instituição foi perdido no incêndio de 2005. De acordo com o professor, estima-se que o cemitério, que não é murado, possui cerca de 43 mil metros quadrados. Dentro de uma lógica de uma instituição total, o Juqueri possui muitas histórias incertas, mas que de forma alguma devem ser apagadas. Eu acho que é importante a gente salientar, no momento da história onde que tão fácil a gente apagar a história, a gente desmontar, porque a nossa lógica, né, do neoliberalismo, ele vende muito a ideia da experiência, muito a ideia do indivíduo, né? E quando você trabalha o individual, obviamente o coletivo fica para trás. E a história se faz pelo coletivo. Que a gente, quando estuda história, mesmo a história clássica, que é a história dos vencedores, a gente, mesmo dentro, a gente tem a figura dos heróis, né? Mas esses heróis, eles estão envolvidos numa massa, né, de populares, nem tão populares assim, que contextuam a história. Fazer história pelo indivíduo, ela é pobre, ela é enviesada, ela não constrói uma fotografia do passado. E, na verdade, acho que mais importante do que criar a fotografia do passado é criar condições da gente entender o nosso presente, né? Porque acho que a história, na verdade, olhando para o passado, a gente faz a leitura do nosso presente. Não é uma ideia saudosista. Mas, para o Juqueri, ele é um documento histórico. Ele é um documento histórico em várias estruturas, várias formas, né? Tem a história oral, tem a história escrita e tem a história construída. E, muitas vezes, para educar as novas gerações, é na história construída que a gente consegue dar a porta de entrada para discutir toda essa cronologia de atividades que o Juqueri passou, toda essa complexidade, toda essa entre o mito e o monstro, né, do Juqueri, o Juqueri mito, depois o Juqueri monstro. E se a gente apaga essa estrutura construída, a gente não consegue depois recontar a história do Juqueri. Fica muito hermético, fica muito coisa de... eu vou ler a parte escrita, vou ver um vídeo, mas cadê o que a gente pode pôr a mão, né? A gente brinca muito que o arquiteto gosta de pôr a mão nas coisas, assim, nas paredes, né? Você vê que uma pessoa arquiteto começa a pôr a mão. Mas, brincadeiras à parte, essa questão do físico é importante, né? E o Juqueri, ele, mesmo na época que eu cheguei lá e hoje, ele ainda contém uma questão muito séria, que é a ambiência, né? Então, você consegue fechar os olhos e ouvir o canto dos pássaros, o tempo desacelera, os edifícios estão lá e você consegue
prestar atenção nos seus detalhes, né? Então, o que se fazer com o Juqueri não é o desmembramento, como muitas vezes a gente lutou muito na época que eu fui do Juqueri. Uma das nossas grandes lutas foi evitar o desmembramento, pegar, fatiar o Juqueri e fazer um monte de coisa acontecendo lá dentro, sem conexão. A gente propôs um plano diretor que foi colocado em prática, que até hoje ele reverbera dentro do Juqueri, que é justamente um tripé, que é educação, saúde e cultura. Então, todas as atividades que estão entrando no Juqueri estão entrando por essas portas. Então, por exemplo, por mais que eu lute pela Minha Casa Minha Vida, por mais que eu lute pela habitação de interesse social, eu não vejo no Juqueri um espaço para ter um conjunto habitacional ali dentro. Entendeu? Mas eu vejo, sim, atividades como uma biblioteca, como espaços de uso municipal, públicos, o museu Osório César que tem lá, né? Muitos acervos saíram do Juqueri por uma questão de preservação. O Juqueri já não conseguia mais preservar, então hoje está no Arquivo do Estado, está na Unifesp, né? Um monte de coisa, mas a gente fez com maior intenção de preservar, já que falou, olha, no Juqueri a gente não vai conseguir mais preservar, vamos mudar uma destinação para atividades que sejam para gente que vai estudar realmente. Então, o Museu do Cérebro foi para a Unifesp, o acervo de documentos dos pacientes estão no Arquivo do Estado, né? O Museu Osório César, que está lá, ele contempla a parte artística, e eu torço muito, e gostaria de até nessa oportunidade de estar falando no podcast, a gente reverberar essa discussão, e se realmente pôr em prática a ideia de ter um campus universitário dentro daquela instituição, né? Que seja uma ETEC, se seja o IF, se seja uma federal, seja uma USP Norte, como a gente pensou lá no comecinho, né, junto com o meu saudoso orientador, professor Silvio Savaia, a gente chegou a pensar de ter um campus da USP, chamado USP Norte, né? Já tinha USP Leste, recém-inaugurada, por que não USP Norte? Então, em suma, eu acho que a gente não pode deixar o Juqueri, no seu âmbito físico e da natureza em volta, se perder, sem uma destinação que seja à altura daquilo que ele representou e que ele pode contar para gerações futuras. Reforçando que este podcast não é sobre os vencedores, pois consideramos que não há vencedores no Juqueri. E o que pode ser feito com a arquitetura do Juqueri? Espero, sinceramente, que a especulação imobiliária não adentre dentro do Juqueri, que isso torne uma instituição de educação, como a gente previu, né, de ensino, pelo menos no ensino médio para graduação, e que a gente consiga, que o Estado de São Paulo preserve aqueles edifícios para uma atividade nobre que é a educação. No próximo episódio, contaremos com a participação de Camille Cardoso para falar sobre a psicopatia nos prontuários do Juqueri. Esse episódio foi narrado por Ana Paula Cristina Oliveira Freitas, doutoranda na Universidade Federal do ABC, orientação de Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho, professora na Universidade Federal do ABC. Edição realizada por Fred Aguiar e Júlio Gomes, alunos da graduação da UFABC. Divulgação realizada por Cíntia Quadrado e Amanda Andrade, alunas da graduação da UFABC. Pierre Pisolato possui graduação, bacharelado em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado em Projeto de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo e doutorado em Habitat pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor de Magistério Superior da Universidade Federal de Pernambuco.